Olá, paz do Rei Jesus. Hoje eu vim trazer um vídeo que eu estou super empolgada, interessantíssimo, cheio de explicações para vocês sobre um dos poderes dos sonhos proféticos que Deus colocou nos sonhos proféticos, que eu considero importantíssimo e interessantíssimo também, que é: você pode receber transferências espirituais em sonhos. Eu quero provar isso para você biblicamente. E para não tomar muito tempo, eu vou explicar através de outros vídeos ainda. Vou mostrar que os sonhos sempre estiveram presentes até mesmo atrás de grandes nomes da ciência que receberam inspirações de muitos dos seus experimentos em sonhos. Mas hoje eu vou mostrar também especificamente de uma pessoa, que é a artista Kiane. Isso é muito claro, que isso é muito visível. Transferência espiritual que pode acontecer por um sonho. Deus pode te entregar um dom em sonho, Deus pode te entregar um talento, Deus pode te entregar uma promessa, Deus pode te entregar uma habilidade para prosperar. Você pode receber algo em sonhos. E é sobre isso que eu quero te mostrar primeiramente, biblicamente. E eu vou colocar vídeos aqui. Sinta-se como se você estivesse hoje numa escola bíblica e eu fosse uma professora com uma tela para te mostrar filmes e etc. Não são vídeos grandes, mas são vídeos para melhorar a sua fixação, porque eu quero que você saia desse vídeo entendendo que Deus pode te visitar em sonhos e pode te entregar algo e fazer alguma transferência espiritual, e Ele pode depositar algo sobre a sua vida. Nunca, quando você sonhar recebendo algo, você pode acordar da mesma forma. Entenda, Deus me visitou, eu tomo posse em nome de Jesus dessa bênção. Então eu quero te ensinar hoje sobre isso, para que você entenda que não é simplesmente um sonho, mas é uma transferência espiritual. Primeiramente, eu gostaria de falar acerca de Jacó. Em Gênesis 28, do verso 12. Verso 12 ao verso 17. Vamos ler a Bíblia e logo eu vou passar um videozinho ilustrando mais essa história para você ver ele recebendo literalmente essa bênção, né? Eu vou usar aqui uns cortes das séries da Record, que eu acho que são séries excelentes para você aprender as histórias da Bíblia, né? Séries com um intuito evangelístico que eu achei maravilhoso. Eu até hoje vi pouquíssimas coisas assim que eles criam a mais e tudo, geralmente são bem fidedignos, é muito bom mesmo. Vamos ler então? 12. E sonhou: eis que posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei desamparado até cumprir tudo o que te falei, até cumprir o que hei referido. Despertou Jacó do sono e disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Então, Abraão tinha uma promessa, mas essa promessa ela era um cajado que passava de um para outro, e havia Esaú e havia Jacó. Então, depois daquela situação toda da bênção do roubo, da bênção da primogenitura e tudo, Esaú queria matar Jacó, e Jacó fugiu, e é bem nessa hora que ele tá quase lá chegando na terra de Labão, de Raquel e Lia, as futuras esposas dele, né, que ele dorme em cima, com a cabeça em uma pedra, e ele tem essa visão. E ali Deus fala que a bênção que ele deu para Abraão, para Isaac, já esse cajado tá passando para ele. Tanto que nós vemos que da descendência dele vieram as 12 tribos de Judá, e veio José, que foi importantíssimo para livrar o povo de Deus de morrerem durante a fome que teve. Lembra do sonho de Faraó? 7 anos de fartura, 7 anos de seca. Então o povo iria morrer, inclusive os descendentes de Abraão, mas José foi enviado ao Egito, a provisão e livramento disso, né? Nós vemos aqui que Deus transfere e fala: essa bênção é transferida para você, é através de você que esse bastão vai ser passado. E nós sabemos que da linhagem dele, que é a partir dele que vai vir quem? Jesus. Agora, para o vídeo, e depois para o segundo versículo bíblico, provando que as transferências espirituais existem.
Eu sou o Senhor Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. Essa terra em que está deitado vou dar a você e a sua descendência. E a sua descendência vai ser como o pó da terra e vai se estender ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E eu estou com você. Vou te guardar por onde quer que você vá. E não vou te deixar até que eu cumpra o que tenho te falado. Agora nós vamos abordar um dos meus preferidos, né? Os meus personagens preferidos da Bíblia, que é José do Egito. O José do Egito, ele teve 2 sonhos que foram extremamente proféticos em Gênesis 37, do 5 ao 11, que foi o sonho, esse que eu só vou explicar por cima. Foi o sonho dos feixes, que o feixe dele ficava no meio e os feixes dos irmãos se dobravam, e também o sonho do sol, da lua e das 11 estrelas que se inclinavam perante ele. Nesse sonho é muito interessante, porque eu fiz um estudo sobre a interpretação dos sonhos de José. Nesse sonho, Deus transferiu o governo para a mão de José. Desse sonho, houve uma transferência espiritual, mesmo que no mundo físico demorou 13 anos para se manifestar. Deus entregou o governo para José. Naquele sonho, ele ungiu ele entregou uma promessa, e no mundo espiritual já estava lá marcado o governo. Ele vai ter um cargo grande. Ele vai ser maior do que o próprio pai, do que os próprios irmãos. Que foi o que aconteceu. Ele se tornou o segundo homem mais poderoso. O Egito era uma potência, como os Estados Unidos é hoje, a China também está se tornando. Naquela época era o Egito. Então, ele ser uma pessoa, um governador, que primeiramente é um cargo que nunca existiu no Egito, foi colocado para ele, para aquele momento, para livrar o povo da fome e tudo. E ele foi colocado como o segundo homem mais poderoso, abaixo apenas do faraó. Então agora vamos ver o vídeo e logo a gente retorna. Meu feixe de trigo. Como vocês devem ter visto nesses 2 exemplos bíblicos, transferências espirituais acontecem através de sonhos. Isso acontece até nos dias de hoje, isso não é só coisa do Antigo Testamento. Eu tenho algumas pesquisas que eu já fiz sobre cientistas como Einstein, o criador da agulha, que eles receberam várias das inspirações através de sonhos. E muitos deles eram cristãos, inclusive. Os sonhos é uma coisa que eu vejo muitas pessoas na igreja deixando pra lá, deixando de lado, colocando isso como se fosse um esoterismo, e não é. Essa é uma forma de Deus falar com o seu povo. E eu trouxe hoje um exemplo, inclusive uma entrevista que eu quero passar aqui, para que você veja claramente que até os dias de hoje ainda acontece transferência espiritual. Esse é um caso que eu gosto muito, porque eu, no meu testemunho, um dia eu vou contar, eu já tive uma experiência com Jesus em visões, que foi muito forte, foi para mim uma experiência muito forte mesmo. Mas hoje não é para falar da minha, é para falar da Kiane Kramaric, uma menininha loirinha, acho que ela é... Eu esqueci agora, da Lituânia. A mãe dela é da Lituânia e tudo, e eles
moravam nos Estados Unidos. Ela nasceu nos Estados Unidos, a mãe é imigrante, o pai é um chefe de cozinha e tal. E ela, com 3 anos, ela disse para eles que recebeu um sonho com um anjo. E esse anjo falou que ela receberia um dom, que esse grande dom ela devia usar para ajudar pessoas. E ela disse que sentiu que a visitação era de Deus. Detalhe, os dois eram ateus, né? E ela disse que sentia muita paz, que é o testemunho no íntimo, que eu sempre falo nos meus vídeos, farei um vídeo só para isso. O testemunho no íntimo, que é o que é a paz. Quando você não sente paz com alguma coisa, é um sinal de alerta espiritual. Mas ela sentiu paz. E ela viu que aquela voz era muito harmônica, era muito suave. Então, corrigindo, não era um anjo, era o próprio Deus. Mas vou colocar aqui a entrevista para vocês verem direitinho ela mesma falando, né? Ela é famosa porque, além dela ter tido essa experiência, porque quando ela teve essa visão, ela começou a pintar quadros, assim, de uma... Como é que eu posso dizer assim? O jogo de luz que ela faz, o pincel, as coisas avançadíssimas, sendo que ela nunca teve aula de artes. Ela recebeu um dom em sonhos e manifestou algo extremamente avançado. Então, realmente não tem como alguém dizer aquilo, não, ela estudou nas escolas de arte e tal, ela teve uma habilidade, o pai... Não! Uma transferência em sonhos. E aos 8 anos, ela se tornou cristã depois disso, né? Aos 8 anos, ela queria muito achar um modelo para fazer Jesus. E aí, o que acontece? Ela entrou no quarto, orou e pediu a Deus. E ela disse que no outro dia apareceu um carpinteiro e falou que ele era um modelo para fazer o quadro de Jesus. Então, assim, eu trouxe, né? E esse quadro é mundialmente famoso até hoje, chama O Príncipe da Paz. Eu vou deixar o vídeo para vocês verem. E a única coisa que eu queria que vocês entendessem é que transferências espirituais são reais até os dias de hoje. Você aprender a interpretar os seus sonhos, você aprender que existe, aleluia, louvado seja Deus, uma espécie de comunicação entre Deus e o homem através dos sonhos, isso faz com que você se importe com os seus sonhos, não ignore eles. Porque eu queria te dizer algo, quando você ignora os seus sonhos, quando você ignora a voz de Deus, aquilo vai minguando na sua vida. Tanto que eu, por exemplo, eu adotei o método Abacuque, que eu vou explicar mais à frente, que é o quê? Eu anoto todos os meus sonhos, todas as minhas visões, todas as palavras proféticas que eu tenho, experiências fortes com Deus, eu anoto. Por quê? Porque eu me importo com isso, porque isso é importante para mim. Eu já recebi instruções, bênçãos, livramentos, direções de Deus através de sonhos. E quanto mais você, como é que eu posso dizer, você dá importância para isso, você aprende, porque sonhos de bênção, muitas vezes, eu já sonhei recebendo colares, recebendo dinheiro. Eu queria dizer aqui também que sonhar com isso são transferências espirituais. Se você já sonhou, por exemplo, recebendo dinheiro, prosperidade, dinheiro de papel, provisão, recurso, trabalho extra, joias, algo bom vindo para sua vida, promessas de Deus se cumprindo. Se você tem ministério, joias é talentos, é dons. Mas eu te digo uma coisa, se você não souber interpretar esse sonho bom, se você não souber acordar, tomar posse daquilo, muito provavelmente ele sonha como um tesouro num cofre. A interpretação é a chavezinha que vira aquilo e abre esse cofre e te entrega aquela bênção, tipo sela. Para você selar, para você realmente receber aquilo, é necessário a interpretação. Por isso você tem que aprender a interpretar os seus próprios sonhos, porque existe um nível de interpretação que eu acho que todos nós podemos atingir. Tem versículos na Bíblia, ou então você achar alguém, um profeta, um pastor, né? É uma coisa que eu acho que todos nós podemos buscar e que é muito boa para nós. É literalmente aprender a interpretar os nossos sonhos biblicamente. Porque tem muitos sites aí na internet que vêm de pessoas com espírito de adivinhação, que você vai ver, você lê a interpretação, não condiz com a realidade, não te traz paz, não te traz direção. Você tem aquela interpretação, mas você continua, testemunho no interior, continua alguma coisa fala pra você, não é aquilo, não fecha, não fecha. Então, a interpretação que vem de Deus, ela traz paz. Sem te enrolar mais, eu gostaria que você visse agora a entrevista, o vídeo da Kiane, pra você ver que até hoje ainda existem pessoas recebendo dons e coisas em sonhos. Isso pode acontecer com você. Eu queria te alertar sobre isso aqui, te ensinar sobre isso aqui para que você fique atento e dê a devida importância aos seus sonhos e entenda que Deus pode te transferindo algo. Da neve. A cidade de Post Falls tem apenas 18 mil habitantes. E é nesta cidade gelada que mora uma garota muito especial, por isso a gente veio até aqui. Ela começou a desenhar com 4 anos de idade. Hoje é pintora e também poetisa. Para muitos, ela é um gênio. Quem nos recebe é a própria Kiane, muito bem-humorada. A Kiane parece uma adolescente como qualquer outra.
Um breve passeio pela casa mostra que ela é muito diferente. Aos 12 anos, fala russo, lituano e domina até a linguagem dos sinais. People could love more. Ela também é uma poetisa de sucesso. Já publicou 2 livros. But the longest breath of love is the shortest distance to heaven. E tem se destacado nas aulas de piano. Mas o que transformou a Kiane em celebridade mundial é o talento dela para a pintura. Todos esses quadros foram pintados por ela. A garota já é reconhecida como prodígio por importantes instituições de arte nos Estados Unidos e na Europa. Tudo o que sabe, a Kiane aprendeu sozinha. Como explicar tantas habilidades numa pessoa tão jovem? De onde vem a inspiração para a arte de Kiane? Para a família dela, isso é um mistério. Mas para a jovem artista, a resposta é bem simples. A Kiane atribui tantos talentos a Deus. Diz que se inspira em sonhos, visões e principalmente na fé. These visions that I had, and that was the first vision I had. Ela nos mostra o primeiro desenho, feito aos 4 anos de idade. Os traços são impressionantes. My brother's life. É um anjo, explica a Kiane. Uma noite ele me visitou e me levou para conhecer um mundo cheio de cores. Falou sobre o meu dom e disse que eu deveria aprender a usá-lo. She just told me that I had a wonderful, wonderful gift. Desde que teve essa visão, a pequena Kiane não parou mais de pintar nem de escrever. Os retratos surpreendem pelo realismo e pelas cores. Este se chama Os Olhos Plantados. I don't know what will happen. Quando eu pinto esses rostos, eu não me sinto mais sozinha, diz a menina. Quando eu pinto, eu me sinto muito melhor. When I paint, and it feels a lot better when I paint them. A Kiane ainda brinca, dizendo: não fui eu que achei esses olhos. Eles que me acharam enquanto eu pintava essa tela. He waited for me to paint it. Hoje, uma pintura original de Kiane chega a valer $100 mil, mais de R$200 mil. O sucesso dessa pequena artista americana rompeu fronteiras e chegou a outros países. O site da garota prodígio na internet recebe em média 150 milhões de visitas por ano. Nele é possível conhecer um pouco mais do trabalho dela e ainda ter acesso a uma concorrida agenda de eventos. A Kiane tem uma rotina bem diferente da rotina das crianças que a gente conhece. Ela acorda todos os dias às 4 horas da manhã e vem para esse ateliê para pintar. E fica aqui 5, 6 horas por dia. Pergunto se não é muito cedo para começar a pintar. Ela diz que não. Esse é o melhor horário. Todos aqui em casa estão dormindo, fica bem mais silencioso e fácil para trabalhar. O pai de Kiane é americano e chefe de cozinha. A mãe, uma dona de casa, nasceu na Lituânia. A Kiane já tem 3 irmãos. A mãe está grávida novamente e lembra que a filha era uma criança comum até fazer as primeiras pinturas. Shocked as I used to be because she was small. Essas imagens gravadas pela família mostram a Kiane aos 8 anos. Durante 1 ano, o pai registrou os momentos de criação da filha. A obra recebeu o nome de O Príncipe da Paz. A Kiane conta que passou 1 ano à procura do modelo para a imagem de Jesus Cristo. Uma noite, lembra a menina, me tranquei no quarto e pedi a Deus para me mostrar como era Jesus. Na manhã seguinte, este homem bateu na porta da minha casa. Era um carpinteiro e disse que seria o modelo para o meu quadro. Some person told me that you guys were looking for a model.
Boa parte de tudo que a Kiane ganha é doada para instituições de caridade. Pergunto como ela se descreve. Sou uma pessoa normal como todas as outras. Acho que eu tenho uma grande missão nessa vida. A minha missão é levar esperança e fé para as pessoas através da minha arte. Bem, se você veio até o final, gostaria de agradecer você por ter visto o meu vídeo, por ter visto os vídeos que eu coloquei, né, tanto de Jacó quanto de José. Coloquei também um vídeo, né, da Kiane, e gostaria de profetizar na sua vida, que eu creio que aqueles que assistiram esse vídeo, porque Deus colocou sobre mim uma unção do sonhador. Eu oro pelas pessoas têm visões, têm sonhos. Então eu oro para que em nome de Jesus você receba transferências espirituais, boas transferências espirituais em sonhos, para que Deus te dê direções, para que Deus te dê muitas bênçãos através de sonhos, porque isso é bom que você cresça na intimidade com o Senhor, que você conheça a pessoa do Espírito Santo de Deus e aprenda a ter intimidade com Ele, e que em nome de Jesus o Senhor direcione os seus passos, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É o que eu oro e peço agora em nome de Jesus. Por favor, segue, curte e compartilhe o meu canal. Obrigada.